Bom dia, Manel. É um prazer ter-te aqui. O Manuel Pelágio fez este livro. Este livro já saiu há algum tempo. Não muito, mas o tempo suficiente para, numa data que se vai comemorar dentro de dias, que é o 25 de Abril de 2024. Portanto, vamos celebrar 50 anos. E pareceu-nos bastante apropriado trazer o Manuel Pelágio, que é alguém que pensa, e pensa sobre Portugal. E, de facto, na efeméride da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, pareceu-nos bastante, não só justo, mas bastante interessante trazer alguém que pensa sobre Portugal e, sobretudo, Portugal do futuro. E, portanto, como o futuro implica que tenha havido um passado, neste caso, e, portanto, este passado, estamos a reportar-nos a 25 de Abril de 1974 e antes, porque se de facto não tivesse havido o 25 de Abril de 1974, provavelmente hoje continuaríamos no Estado Novo, ou não, mas pareceu-nos interessante trazer um pouco a visão do que é esse passado, o que era o Portugal antes de 1974, ou seja, antes de 25 de Abril de 1974, o que é o Portugal hoje, com esta transição destes 50 anos que se passaram e que ambos, tanto o Manuel como eu, vivemos na primeira pessoa estas mudanças todas que aconteceram desde 25 de Abril de 1974 até hoje, 25 de Abril de 1924, e gostaríamos também de ver, então, que Portugal, passado, presente e futuro, que perspectivas tem o Manuel Pelágio para esse futuro de Portugal, com uma visão de Portugal no ano de 2050. Mais uma vez te agradeço a tua vinda aqui Eu é que te agradeço. Eu é que e te este agradeço. desafio, mas gostaria que trouxesse então aquilo que está em ti relativamente a esta parte, a este início que eu acabei de falar. Obrigado, Gabriel, por estar aqui. O que são 50 anos numa vida de uma nação? Muito pouco. E, e é claro que fico aqui um pouco a pensar ahm, sobre se esta mudança destes 50 anos, o que é que representaram para o país e principalmente para o povo português. Ahm, eu acho que a história do país, desta revolução, ainda se está a fazer, ainda se está a criar. Eu recordo-me quando foi o dia da Revolução. Eu tinha 14 anos e acordei nessa manhã e o meu pai disse-me: Não vais para a escola hoje. Eu não percebi muito bem porque é que ele não queria que eu fosse para a escola, porque ele estava-me sempre a dizer para ir para a escola, mas naquele dia disse-me: Não vais para a escola hoje. Mais tarde percebi que estávamos perante uma revolução, porque começou a passar na televisão e ele ligou a televisão e eu comecei a ver as imagens a preto e branco e, e percebi e vi os tanques na rua e vi as pessoas, vi aquela agitação e percebi que alguma coisa tinha mudado. Não se falava muito de política em minha casa e, e por isso para mim foi assim um pouco uma novidade. E eu tinha tido apenas uma percepção que alguma coisa não parecia estar bem um dia que os pais de um amigo meu proibiram de andar comigo. Porque eu morava em Cascais e perto de onde eu morava, na mesma rua, estava a residência do Presidente da República, onde moravam também os netos do Presidente da República, essencialmente iam para lá de verão, e eu conhecia-os na rua como qualquer miúdo, brincava na rua e conheci-os na rua, e portanto comecei a ver o convívio com eles, com os netos do presidente, e mais tarde percebi que um pai de um outro amigo meu tinha proibido de andar comigo porque eu andava com os netos do presidente. Percebi que aquilo não fazia muito sentido, que havia qualquer coisa ali, mas
mas deu-me que pensar. Deixa-me só de pergunta, sistematizar. É Presidente da República ou Presidente do Conselho? Isto é, Américo. Era o presidente o Almirante Américo Tomás. Ok, ok, obrigado. E então, nesse dia, no dia 25 de Abril, não fui para a escola, fiquei em casa e, e mais tarde vou contar uma história que nunca contei. E eram mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde do dia 25 de Abril, vejo chegar um carro preto com dois rapazes novos, assim meio encapuçados, e com o chofer, e eram os netos do presidente que vinham pedir abrigo e vieram pedir abrigo à casa dos meus pais, porque estavam com medo, muito medo, e precisavam pela sua segurança pessoal. E então eles ficaram lá em casa durante 3 dias, os netos do presidente, do Almirante Américo Tomás, e então vivi inclusivamente a Revolução de 25 de Abril com mais intensidade, porque nunca sabia o que é que poderia acontecer, porque eles estavam lá em casa, e acho que o meu pai fez muito bem recebê-los e dar-lhes o abrigo necessário para eles se sentirem seguros de que nada lhes ia acontecer. Portanto, vivi com alguma intensidade o 25 de Abril, uh, mas depois, de facto, passou-se toda essa euforia até ao dia 1 de maio. Um, o dia 1 de maio foi uma outra história, foi um outro 25 de Abril. Houve um 25 de Abril no dia 25 de Abril e houve um 25 de Abril no dia 1 de maio. E, e é claro que o 25 de Abril, hoje, como eu vejo, ao longo, depois de 50 anos, eu vejo que foi de facto a revolução, uma revolução absolutamente necessária. Não se pode imaginar a vida sem a liberdade. Um, a liberdade é de facto o bem mais essencial à própria vida, um, independentemente de de outra qualquer coisa. Como é que eu vejo esta transição? Eu vejo que o 25 de Abril, como eu disse, foi necessário, mas depois o que se passou a seguir foi muito atribulado. Um, eu vejo hoje, passados 50 anos, ainda sofremos muito da transição que houve. Foi uma transição que as pessoas dizem dos escravos, pacífica, mas foi também revolucionária. Em algumas situações foi muito violenta. Um, porque de um momento para o outro também houve muita destruição do próprio país. Houve a destruição dos valores, houve a destruição da economia, houve a destruição do direito da propriedade, houve a destruição do direito. Antigamente não havia o direito de ser de esquerda, depois já não havia o direito de ser de direita. Um, quem não era de esquerda era um inimigo. Um, foi muito complexo. Um, e eu recordo-me de algumas coisas que me chocaram muito. As pessoas não se lembram disto, mas a Revolução teve pontos de facto, muita violência, não só física, mas também violência moral. Eu não me esqueço de um dos militares de Abril, no Hotel Saraiva de Carvalho, dizer que o lugar das pessoas, daqueles que não eram deles, era no campo pequeno. Um bocado fazendo a semelhança com, com a Revolução também no Chile, em que puseram as pessoas dentro dos próprios estádios e dos campos, e depois as pessoas desapareciam. E nomeadamente o período do PREC, que é o período revolucionário em curso, que foi um momento Sim. bastante complexo. Portanto, houve muita violência, mas foi uma violência também para encontrar um equilíbrio. Não é? Estávamos num extremo
caímos no outro extremo, depois foi necessário encontrar aqui o equilíbrio, e é claro que houve alguns partidos que tiveram um papel importante de dizer basta, não é isso que queremos. E depois também houve a violência da falta de proteção dos portugueses que viviam longe, noutras colónias, das colónias, noutros espaços, como Angola, Moçambique, que foram muito esquecidos nessa altura pela própria Revolução. E eles ainda hoje têm esse peso na sua consciência, na sua alma. Muitos deles vieram sem nada, perderam tudo, porque o governo português não os soube proteger nessa altura. Eu vou dizer de outra forma, já me conheces, Gabriel, sou uma pessoa direta, não houve interesse, não se queria, não se desejava que, de facto, que o governo português e as tropas portuguesas no estrangeiro protegessem os bens daqueles que estavam mais longe. Enfim, eu acho que este período traumático, houve muitos traumas nesta transição, acabou por estar mais calmo passado talvez 10 anos, 11 anos, 12 anos, 15 anos, mas eu acho que nós ainda sofremos os efeitos dessa transição. Como é que eu vejo 50 anos depois? Vejo que de facto havia um país muito pobre, pobre economicamente, mas o que é curioso, porque foi no período antes da Revolução que a indústria portuguesa mais prosperou, talvez porque estava fechado e de repente abriu e, portanto, prosperou bastante. Nunca houve índices tão grandes de evolução da economia portuguesa como não é nessa altura, do ponto de vista da percentagem de crescimento. Mas, e depois, claro, logo no primeiro ano de 25 de Abril, portanto, 74, 75, houve muitas expropriações de propriedades e de bens e de empresas e a invasão dos campos. Muitas pessoas já não se recordam disso, mas claro que, do ponto de vista da economia, houve de facto aqui a criação de um espectro de desconfiança no país, porque nessa altura temeu-se mesmo que Portugal pudesse vir a ser mais um país na esfera da União Soviética e, portanto, dos interesses da União Soviética. E estivemos muito perto disso, não estivemos muito longe disso. Mas, enfim, as revoluções têm a sua história e o que para mim me parece importante é, neste momento, dizer onde é que estamos 50 anos depois, onde é que estávamos. Eu acho que ainda não fizemos a verdadeira revolução, na minha forma de ver, que é trazer mais liberdade ao povo português. As pessoas falam de liberdade, mas o mais importante para um país é criar a verdadeira liberdade, que é a própria autonomia das pessoas. E eu acho que essa revolução ainda não foi feita. Os políticos não gostam de falar muito disso, porque eu acho que é a pedra no sapato deles. Depois de 50 anos, sem os apoios do Estado, nós teríamos qualquer coisa como cerca de 49% da população quase ainda, praticamente no estado ou no limiar de pobreza. Portanto, a grande revolução que ainda não foi feita neste país foi a revolução económica. A grande revolução que não foi feita neste país foi a revolução de aumentar os níveis e a qualidade de vida de quase 50% do povo português. Claro que muita coisa mudou, mas ainda temos quase 50% do povo português que vive quase no limiar da pobreza.
Muita gente que no inverno fica a pensar se há de ligar ou não o aquecimento, porque não tem dinheiro para pagar. Porque se tiver dinheiro para pagar, se for preciso dinheiro para pagar a eletricidade, não tem dinheiro para comer. Essa é a realidade do país 50 anos depois. Esta revolução ainda não foi um sucesso, porque a revolução económica de trazer mais qualidade aos portugueses, qualidade de vida em todos os sentidos, ainda não foi verdadeiramente conseguida. Eu acho que, isso é o meu ponto de vista, acho que do ponto de vista da revolução, vivemos muito ainda num espectro de esquerda, e é quem não está comigo está contra mim. E é difícil falar de alguns temas em Portugal, como por exemplo o tema da produtividade. O tema da produtividade é um problema sério. O professor Aníbal Cavaco Silva tentou, na altura, com formação, elevar bastante os níveis de formação das pessoas para tentar também trazer mais, mais produção ao país, mais riqueza. Eu diria que ele não foi totalmente bem sucedido. Eu acho que esta questão da produtividade é um mindset que ainda é preciso de mudar. É fazer mais com menos. Trabalhando menos ou igual horas, número de horas, fazer mais. E este mindset ainda não está bem incorporado nos portugueses, nos trabalhadores, que é uma outra questão. Quando nós falamos de trabalhadores, parece que estamos a falar na esquerda, mas somos todos trabalhadores. Tu também és um trabalhador, Gabriel, eu também sou um trabalhador. Não é? E, portanto, os trabalhadores, todos nós, precisamos criar um mindset de, com o mesmo número de horas, produzir mais inteligência, mais como produzir mais, não trabalhando mais. É isso Este, talvez que às vezes não se sabe explicar. este Como é que tema eu da posso fazer produtividade. mais? Temos, O temos, tema da produtividade. temos de trazer esse tema da produtividade num outro vídeo, porque de facto é muito importante essa questão. O tema da produtividade é um tema muito. Né? E as pessoas pensam, mas trabalhar mais não é trabalhar mais. E os políticos não explicam isto muito bem. É com o mesmo tipo de trabalho fazer mais. É uma mudança de mentalidade. E é uma mudança de mentalidade que tem que vir de uma mistura das pessoas e também da tecnologia. Já se experimentou no mundo. Só tecnologia, sem pessoas, não. É um misto, é uma combinação. É preciso aprender a fazer isto e isso ainda não se fez. Também achámos que depois de 25 de Abril, com os muitos milhões que vinham da Europa, que éramos um país rico. Não somos. Somos ainda um país pobre. E por isso achámos que podíamos gastar tudo também sem esta preocupação do tema da rentabilidade depois dos bens que estamos a querer, que criamos. Há este amadurecimento da nação, dos portugueses, que é preciso fazer. Fazer mais com menos ou fazer mais com igual. Viver uma vida simplista. Eu no livro falo sobre isso. Países como a Suécia, os países essencialmente escandinavos, têm muito dinheiro, mas tu vais lá e encontras de facto tudo de uma forma muito simples. Não é nada grandioso. Hum, e nós parece que temos esta questão de, quando somos pequenos, nós não somos pequenos, mas somos pobres. Parece que queremos ser ricos, mostrar que somos ricos. Não somos. Ok? Não somos pequenos, mas somos pobres, como nação. E precisamos ser mais ricos. E, portanto, precisamos também de olhar para fora a nossa forma de investir com mais prudência, com mais cuidado. Um, Também há um aspecto que se calhar era importante perceber. Por exemplo, os povos escandinavos não tiveram nenhuma revolução, não tiveram a revolução neste sentido do 25 de Abril, por exemplo. Mas de facto o que houve no 25 de Abril, portanto eu recordo-me que antes do 25 de Abril, de facto as pessoas eram realmente pobres. E portanto havia uma classe que predominava e essa classe era normalmente uma classe baixa,
uma classe, enfim, que estava muito ligada ao terceiro setor e, portanto, e havia também uma leitura diferente do mundo de Portugal e até dos serviços, e, portanto, houve uma mudança significativa também nessa leitura do mundo, e que hoje, na realidade, nós temos a pobreza numa classe supostamente média. E na altura tínhamos a pobreza no sítio certo. Não é? Enfim, perdoa-me esta expressão, não é? Mas, ou Exato. seja, de facto, a pobreza era dos pobres. E neste momento a pobreza está também, não só nos pobres, mas também nos ricos, ou nos suportes ricos, a classe média. E de facto encontra-se muita gente na classe média, com níveis de pobreza significativos, embora os sinais exteriores de riqueza aparentem outra coisa. Mas é preciso também perceber que houve aqui uma mudança e de facto, nesses países escandinavos, não houve essa revolução, não houve o peso de uma ditadura, não houve essa significativa pobreza que conveio também, ou convinha também, manter durante enfim, o período do Estado Novo. Mas, de facto, há uma alteração clara relativamente, não por isso melhor, mas há uma alteração clara no tecido social, do meu ponto de vista. O que eu acho é que a pobreza hoje se alargou. Portanto, já não está num extrato determinado, já está num extrato maior. Esta é uma leitura que eu faço, se calhar pessoal, mas, pronto, mas também gostava de te ouvir nisso. Eu que me parece, e acho que muito bem, eu parece-me importante que a juventude e todos nós que ainda amamos este país, que olhamos para este conceito de modernidade do país. Eu acho que é essa revolução que falta fazer. O que é hoje ser moderno? Ser moderno hoje em dia deve ser uma coisa diferente. Se queremos criar um futuro melhor, diferente, e o livro aborda esse tema, temos que criar uma sociedade equilibrada, moderna do ponto de vista da humanidade. Eu acho que faz falta essa revolução. Eu acho que começou agora há pouco tempo com esta questão dos salários. Os salários baixos em Portugal têm os dias contados. Já percebeu porquê? Porque, evidentemente, não dão para sustentar as famílias ao mesmo tempo que as pessoas vão-se embora. E nós não queremos que as pessoas vão-se embora, queremos que as pessoas fiquem cá. Mas também é uma ilusão. Mesmo que os salários sejam altos, elevados, as pessoas continuarão a ir-se embora se não amarem verdadeiramente Portugal. E eu acho que falta também ensinar o amor a Portugal. Não se ensina o amor a Portugal, porque isso parece uma coisa de direita, parece uma coisa do Estado Novo. Não, precisamos de ensinar o amor a Portugal. Só cuida quem ama. E, portanto, quem não amar o seu país, vai-se embora, não se preocupe em cuidar. E eu acho que faz falta um bocadinho este espírito que nós tínhamos um bocadinho no passado, sentia-se um bocado no passado, de muito amor a Portugal. Havia muito esta questão, parece que hoje em dia Portugal está um bocadinho, não é esquecido, mas está um bocadinho Vou dizer normalizado. normalizado, sim. E eu acho que isso se perdeu. Perdeu-se um bocadinho dos valores. Uhum. Esta questão da corrupção no nosso país é uma questão que, que mostra muito esta questão da corrupção dos valores. Os valores dos portugueses são valores bons, de honestidade, de, de fazer o bem. Não existe estes valores da corrupção. Isto é uma coisa que parece nova. Eu vou dizer uma coisa que parece uma coisa que eu não tenho a certeza, mas eu acho que esta questão da corrupção veio de um outro lado, de um outro facilitismo que parece que as pessoas se agarraram após a Revolução. Vou dizer de uma outra forma, talvez para as pessoas perceberem melhor. Parece que nestes 50 anos, a classe média e a classe pobre, não é? Tem dificuldade de criar riqueza. Antigamente, quando não havia o suporte do Estado, os nossos pais, os nossos avós criavam riqueza e que muitas dessa riqueza, sabiam que tinham que criar riqueza porque não tinham o suporte do Estado, mas criavam riqueza. Hoje em dia parece que se perdeu isso. Quando alguém tem um problema, recorre ao Estado, não recorre às suas poupanças. As pessoas não têm essa percepção
de poupar, que é tão importante. A poupança em Portugal, que é baixa e devia ser maior, porque a poupança dos portugueses é também um investimento no país. Mas É uma cultura, é uma forma de estar. uma cultura. Depois E tem hoje em dia, implicações nas todos, aquisições dos bens, etc. quando todos estão aflitos, recorrem ao Estado. O Estado tem que cuidar de todos. Não, não tem que cuidar. Nós é que temos que cuidar do Estado. Nós é que temos que cuidar para que o Estado seja um bom Estado. E perdeu-se um bocado disso. Um, o que é mau, estamos a falar da produtividade, também perdeu-se a questão da criatividade. Eu tenho que encontrar o engenho e a criatividade para encontrar uma forma de criar riqueza sem estar sempre a pedir e a ser subsídio ou dependente do Estado, no investimento ou noutras situações. Diz do Estado, diz da banca. Sim, e eu estou a falar essencialmente da economia, não é? Hum. Eu acho que das coisas boas, não é? Eu estou aqui, parece que estou a falar só coisas más, mas não, há coisas muito boas. Esta questão de suportar as pessoas que de facto não têm condições. Um, o Serviço Nacional de Saúde acho que é de facto uma grande riqueza da revolução, embora neste momento esteja a passar por mais dificuldades, mas em si o conceito do Serviço Nacional de Saúde ser para todos é um conceito absolutamente humano, magnífico, extraordinário, que nós não podemos perder. Um, mas, por exemplo, temos a questão da justiça, que é uma coisa horrível, que é uma coisa que mina a economia. A justiça, eu não sei, sinceramente, como é que era a justiça quando eu tinha 14 anos, mas eu acho que a justiça era mais célere, era diferente. A justiça agora não funciona. Uma justiça que demora muito tempo não funciona, principalmente para os mais pobres. Quando um pobre se sente injustiçado e quer pôr alguém em tribunal ou uma empresa em tribunal, tem custos absolutamente astronómicos. Os custos judiciais, eu sei que ele pode pedir apoio, mas os custos judiciais, os custos dos advogados, e depois o tempo. Não é? Uma coisa é pagar um advogado durante um mês, 2 meses, e aquilo está resolvido ou 3 meses, outra coisa é pagar durante 5 anos. Portanto, essa injustiça da justiça que não funciona não ajuda também a economia e principalmente as pessoas virem para Portugal sabendo que, de facto, podem encontrar um país mais livre. Portanto, há um amadurecimento do país que ainda falta fazer. Mesmo na economia, na indústria, agora um bocadinho mais livre, mas até há pouco tempo ainda muito monopolizada. Por exemplo, a energia. A energia ainda é muito monopolizada. E sim, estamos num sistema livre, mas é muito monopolizada porque os custos da concorrência virem para o mercado são muito elevados, as barreiras à entrada no mercado são muito elevadas. Hum, há muito a fazer, mas eu gostava de chamar a atenção relativamente a esta revolução, que a revolução que falta fazer é a revolução económica, mas é uma revolução que não pode ser feita também à custa do bem-estar das pessoas, da humanidade. E, e acho que falta a verdadeira liberdade, que é dar autonomia às pessoas de escolherem como querem viver. Quem tem rendimentos tão baixos não consegue escolher como quer viver. Na verdade, não tem liberdade. Pode falar, mas não tem a liberdade. A liberdade é um conceito que deve ser mais vasto. Eu tenho a liberdade porque sou autónomo. E se é verdade que neste país nós podemos ter liberdade para dizer o que queremos, não temos autonomia e há uma série de condicionantes que nos dificultam a forma de viver mais em liberdade. Portanto, eu acho que 50 anos foi pouco.
há ainda uma revolução por fazer para se criar um país mais moderno, mais humano. Estávamos há bocado a falar dos países escandinavos. É interessante, porque nestas democracias que assistimos, ou que vemos, ainda há muita ditadura. Nós escolhemos, é verdade, mas depois, ao nível de quem governa, ainda há muitos laivos de alguma forma de estar ditatorial. Na Suíça, apesar de eles elegerem os governos, depois consultam sobre temas importantes. Eu acho que essa evolução também há que fazer. Sim, diz uma coisa, Manuel, Diz. desculpa interromper. Só aqui, quando tu referes as pessoas em primeiro lugar, Portugal 2050, quais são as grandes linhas que tu imaginarias agora para os próximos, vou dizer, 25 anos, uma vez que estamos a praticamente 25 anos da data que tu definiste como Portugal 2050, quais eram as grandes linhas que tu proporias se fosses político e pudesses decidir primeiro-ministro? Vou-te atribuir o lugar de primeiro-ministro. Quais eram as grandes linhas que tu definirias para nós mudarmos este Portugal para colocar as pessoas em primeiro lugar? Eu vou-me sustentar aqui um bocadinho do livro, porque são algumas, e eu não vou dizer todas, porque senão seria muito exaustivo para quem nos está a ouvir. Claro. Mas a primeira que eu pus aqui foi um governo competente com um líder esclarecido. Para nós termos um país diferente, não nos basta ter só um líder competente, precisamos ter um líder com uma cultura diferente. O que é isto de governar um país? Tu viste, tal como eu, nesta campanha que houve agora recentemente para as eleições, eu assisti a quase todas os debates, quase ninguém falou sobre a cultura. Zero. Economia, economia, justiça, economia, justiça, salários, cultura, zero. Quanto é que se falou sobre agricultura? Zero. Quase nada. Quanto é que se falou sobre reflorestação? Fundamental. Nós estamos com um problema, todo mundo tem um problema de aquecimento. Até o final do século, provavelmente, a temperatura em Portugal vai subir 4 graus centígrados, o que vai nos atirar grande parte do país para níveis de quase semidesérticos, principalmente a zona abaixo de Lisboa. Ninguém falou sobre isso. A questão da água, tão importante. Falou-se pouco sobre a água. Não há um projeto, não há um grande projeto para a água e de reflorestação absolutamente essencial. Zero. Ou seja, o que eu digo é que a perspectiva tem que ser outra e não só a economia. A economia tem que ser um resultado de um plano para nós todos vivermos melhor. Por isso o livro fala em criar em Portugal o melhor lugar para viver e trabalhar. Esse tem que ser o plano. Como é que eu posso fazer isso? E, mas tu perguntaste-me, Clarence, para onde é que eu começava? Eu começava por um governo com pessoas com cabeça completamente diferente. A maior parte deles são economistas advogados. Não há outras perspectivas, outras cabeças. E, portanto, é uma visão muito analítica, pouco cultural, pouco social, pouco individual. Depois criava uma estratégia para o futuro. Mais do que estar preocupado com o curto prazo, começava a pensar o que é que eu preciso de fazer do ponto de vista de viver a longo prazo. Não existem algumas indicações. E mudava essencialmente o tema da produtividade. O tema não é dos salários, o tema é da produtividade. Produzimos pouco. E
trazia mais consciência às pessoas que, que de facto não é o Estado que tem que tomar conta delas, mas são elas que têm que tomar conta do Estado e fazer mais pelo Estado. Eu não quero me alongar, porque o livro tem exatamente na página 101 e 102 tem aquilo que eu acho que se deve fazer, mas precisamos de mudar a mentalidade. E este país não serve nem para nós, nem serve para o futuro para outros países do estrangeiro. Nós temos que mudar este conceito de um país moderno. Um conceito moderno tem que ser nós definirmos o que é que precisamos de fazer para que as pessoas vivam bem e depois é a economia que tem que ajudar as pessoas e não é nós que temos que, de facto, nos modificar para suportar a economia. Isso está completamente errado. Tu tens aqui no teu livro, de facto, como referes, eh, quais são o conjunto enorme de medidas para mudar o país. Portanto, eu diria que há aqui muito material para se olhar, para se pensar, para se analisar e eventualmente até para falar em vários, provavelmente em outros vídeos, se calhar detalhes sobre estas tuas medidas, que são o Portugal de 2050. E, portanto, eu diria que estamos Eu não, a ponto de imaginar um outro Portugal. Hoje, eu não quero alongar mais, mas só é possível criarmos um Portugal diferente se criarmos uma mentalidade diferente. De outra forma, vamos ser mais dos mesmos. As pessoas acham que com dinheiro vamos lá, não vamos, porque os outros têm mais dinheiro do que nós e, portanto, têm bolsos mais fundos do que nós, como costumamos dizer. Tem que ser a nossa mentalidade e o amor a Portugal. Precisamos, de facto, amar este país para fazer mais por ele, com uma mente diferente. Pensar no futuro para criar um país moderno. Um país moderno não é aquele que tem mais dinheiro. O país moderno é aquele em que as pessoas, de facto, se sintam bem e que consigam viver melhor. Não é, neste momento, 49% dos portugueses, sem o apoio do Estado, viveriam no limiar da pobreza. Diz tudo sobre a revolução que falta fazer. de facto, falta muito para fazer. E realmente, se calhar, as pessoas, os políticos, se calhar têm que pensar que o seu foco não é o partido que defendem, enfim, mas é de facto Portugal. Não é? E, portanto, Eles têm que falar o para o objeto povo. comum é Portugal. Eles têm que considerar e falar e fazer para o povo. E o povo somos todos nós, não é trabalhadores, somos todos. É verdade. Muito bem, Manuel. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu acho que é muito importante nós, ainda por cima nós os dois que vivemos o 25 de Abril, eu também tinha a tua idade nessa altura e, portanto, de facto, vivi intensamente esse período. Enfim, também vivi o período anterior, depois vivi claramente o pré e pronto, e portanto todo este período até hoje. E estou muito expectante de ver o Portugal de 2050 materializar-se, porque nós precisamos que ele de facto se materialize. Muito Tem que obrigado. ser um Portugal, tem que ser um Portugal diferente, que sirva a mais gente. Eu estou de acordo. Estou completamente de acordo. Um grande abraço e muito obrigado pela tua Um disponibilidade abraço. Abraço eu. e Obrigado, Gabriel, até pela breve. convidar. Obrigado. 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 Obrigado.